Graça e paz, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Temos vivido dias de confinamento, dia de isolamento social e com certeza não tem sido fácil para ninguém esse tempo. Tem sido um tempo de inseguranças, incertezas, que foi praticamente instalado na nação inteira, em várias nações do mundo. Mas nós sabemos que a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor, nosso Deus. A palavra do Senhor diz, que mesmo que a terra tumultue, mesmo que os montes se abalem, mesmo que os mares se espumejem pela sua braveza, Deus sempre estará no controle, Deus sempre estará no governo de todas as coisas. Essas situações podem nos pegar de assalto, mas nunca pegará Deus de surpresa. Deus sempre se antecipa a qualquer situação que possa vir acontecer nas nossas vidas. Eu queria meditar com vocês num texto que está na palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, apenas um versículo, que é o versículo 7. Eu queria trazer algo que Deus tem colocado no meu coração. E se você for observar o contexto em que Miqueias vivia, o profeta, era um contexto de insegurança muito grande. Havia se instalado também uma calamidade em todas as áreas da sociedade. Havia um declínio espiritual muito grande, um declínio político muito grande, um declínio moral. Na família também não estava isento das dificuldades. Ele chega a dizer que o inimigo de um homem seria os próprios da sua casa, seus próprios familiares. Tamanha era a dificuldade que ele vivia naquele tempo. E como profeta, ele estava atento ao que estava acontecendo à sua volta. As dificuldades, os problemas, as lutas, que ele conseguia enxergar com seus olhos proféticos. Mas chega um momento no capítulo de Miqueias, especificamente no versículo 7, em que ele deixa de olhar o que está acontecendo à sua volta. Ele deixa de observar os desequilíbrios que estavam acontecendo ao seu lado. E quando ele então faz uma declaração, e é sobre essa declaração que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Ele diz lá no capítulo 7, no versículo 7, é uma decisão que ele toma. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então essa foi a decisão que o profeta tomou diante de toda a dificuldade que estava à sua volta. E da mesma forma, nós precisamos também tomar essa decisão. Nós precisamos estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. Assim como o profeta também estava. Ele sabia exatamente o que estava ocorrendo à sua volta. Mas ele tirou os seus olhos das circunstâncias, ele tirou os seus olhos dos problemas e colocou os seus olhos em Deus. E é exatamente o que nós precisamos fazer nesses dias. Muitas das vezes nós estamos olhando demasiadamente para a dificuldade, para os problemas, estamos olhando para o índice de contaminação que está acontecendo por conta do coronavírus, e isso só traz mais insegurança. Isso só traz mais preocupação e mais ansiedade ao nosso coração. Mas se nós queremos realmente, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de luta, de provação que nós estamos vivendo, nós queremos ter paz na nossa alma, nós precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias e olhar para o Senhor. Olhar para a sua palavra, olhar para as suas promessas. Porque as promessas de Deus para as nossas vidas não está condicionada se o tempo é favorável ou não.
A promessa de Deus está acima de qualquer circunstância. E Deus, Ele vela em cumprir a sua palavra, Ele vela em cumprir as suas promessas. E os nossos olhos precisam estar fixos em Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos olhar firmemente para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós muitas das vezes temos sido traídos pelos nossos olhos. Muitas das vezes nós temos sido vencidos pelos nossos olhares. Eu quero chamar a atenção de vocês, trazer a memória de vocês uma experiência que o povo de Israel viveu quando estavam peregrinando pelo deserto. Está em Números capítulo 13, quando Moisés, já nas fronteiras de Canaã, ele separa 12 espias para que fosse espiar a terra, para que fosse olhar a terra, e que eles trouxessem o fruto daquela terra. E durante 40 dias eles estiveram ali naquele contexto de olhar, de observar a terra. E passado esse tempo eles voltam ao acampamento do povo hebreu. E quando eles chegam lá, eles relatam para Moisés o que eles tinham visto. Eles falam, olha, realmente os frutos são bons. Tanto é que eles trouxeram uma prova disso. Diz a palavra que eles trouxeram um cacho de uva, que era necessário 2 homens para carregar esse cacho. Então eles estavam, na verdade, em posse daquilo que Deus havia prometido para eles. Que Deus falou para eles que eles habitariam numa terra onde manava leite e mel. Uma terra produtiva, uma terra fértil. E mesmo eles estando em mãos da prova do que Deus havia falado, eles deixaram-se levar pelas dificuldades. Se você for ler o capítulo 13 de Números, você vai ver que eles falaram o seguinte: olha, naquela terra são grandes cidades, são grandes muralhas, são grandes gigantes. Nós somos como gafanhoto aos nossos próprios olhos e aos olhos deles. Então o que aconteceu com esse povo? Eles foram traídos pela sua visão natural. Eles foram traídos pelo seu olhar físico. E nós precisamos ter um olhar de fé. Nós precisamos olhar pela fé. A palavra do Senhor mesmo nos orienta dizendo que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então nós precisamos realmente ter firmeza e acreditar e confiar que Deus está conosco. Apesar de Josué e Caleb tentar reverter aquele quadro negativo, aquele relatório negativo que o povo trouxe, não era um relatório fictício, era algo realmente real que eles viram, que eles comprovaram com seus próprios olhos. Mas a questão é que eles deixaram de confiar em Deus, eles tiraram seus olhos de Deus e colocaram os seus olhos nas circunstâncias. E é exatamente o que não pode acontecer conosco. Nós temos que continuar olhando para o Senhor. Essa foi a decisão que Miqueias toma. Eu, porém, olharei para o Senhor. E a segunda coisa que acontece aqui, a segunda decisão que ele toma, é que ele diz: esperarei no Deus da minha salvação. Um dos grandes desafios nossos nesse tempo de confinamento, nesse tempo de isolamento social, é saber esperar. Porque nós somos muito, como seres humanos, nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas na nossa velocidade e no nosso tempo. E o mundo caminhava dessa forma. O mundo caminhava num ativismo muito grande, numa correria muito grande. E eu penso que tudo isso está acontecendo também com esse propósito de nos ensinar a esperar. Porque nós perdemos essa qualidade, essas características que nós precisamos ter como homens e mulheres de Deus. Esperar. Saber que no tempo da espera nós podemos alcançar a nossa vitória ou perder a nossa bênção. É no tempo da espera é que nós realmente vamos chegar a um final. Ou nós seremos derrotados, vencidos, ou nós então alcançaremos a vitória. E o salmista, lá no Salmo 40, ele diz: esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na verdade, esse texto se encontra no Salmo 42, no finalzinho dele, não é?
Mas no Salmo 40 está dizendo o seguinte: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago terrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Então a Bíblia diz que o salmista esperou com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para ele ouvir o seu clamor. E a gente observa em várias visões, principalmente as visões que os profetas tiveram, o profeta Isaías, lá no capítulo 6, também as visões que João teve lá na ilha de Pátimo, quando ele teve a visão, a revelação do Apocalipse. Você vai ver em várias ocasiões as pessoas se curvando, os anjos se dobrando diante de Deus, os 4 seres viventes, os 24 anciões, né? Todos os anjos se dobram diante do Senhor e se inclinam diante dele em reverência, em louvor, em adoração. Mas há um único momento na Bíblia, queridos, que Deus se inclina para nós. E é nesse texto que nós acabamos de ler, quando o salmista diz que quando nós esperamos com paciência no Senhor, Ele se inclina e Ele ouve o nosso clamor, né? Então precisamos esperar no Senhor. Se temos que aguardar esse tempo, vamos aguardar com paciência, vamos aguardar com fé, com confiança de que Deus nos dará dias melhores. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, ele diz que a tribulação ela tem que produzir na vida do cristão a paciência, o tempo da espera. Temos que aprender a esperar. E eu creio que Deus tem nos dado essa oportunidade de nós exercitarmos a nossa fé nesse tempo da espera. Então nós vamos esperar no Senhor. Devemos crer que o Senhor Ele está no controle de todas as coisas e que há um tempo certo para tudo que acontece debaixo do céu. E com certeza esse é o momento, esse é o tempo que nós temos que desenvolver a nossa paciência, a nossa temperança, a nossa longanimidade, o nosso domínio próprio. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para sabermos esperar, suportar esse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo com paciência. Crendo no Senhor, crendo que por mais que percamos o controle das situações, Deus sempre estará no controle. Deus sempre estará governando a história e o desfecho da humanidade. E a terceira posição que ele declara aqui nesse texto, a terceira coisa que ele fala aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês, é que ele diz: o meu Deus me ouvirá. Se você for ler lá no Salmo 115, o salmista diz que Deus Ele é soberano, Ele está no céu e Ele faz tudo o que lhe apraz. Que o nosso Deus não é como os ídolos, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam, tem mão, mas não apalpam, tem pé, mas não anda, tem ouvidos, mas não ouve. O nosso Deus não é como os ídolos. O nosso Deus ouve. O nosso Deus está atento às nossas orações. E nós precisamos orar. Nós precisamos intensificar as nossas orações, o nosso clamor, as nossas intercessões em momentos como esse. Se a oração já é algo urgente para as nossas vidas, no cotidiano natural que nós vivemos, muito mais numa situação como essa que nós estamos enfrentando. Precisamos intensificar o nosso clamor, precisamos intensificar as nossas orações, interceder por nós, interceder pela nossa família, interceder pela nossa nação, pelos nossos governantes, interceder pelas nações da terra, mas com uma certeza, com uma convicção de que Deus está atento, de que Deus está ouvindo as nossas orações, as nossas petições. Eu quero ler um texto que se encontra no
livro do profeta Isaías, no capítulo 65, no versículo 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Nós podemos observar que Deus, ele se antecipa às nossas necessidades. O texto diz que antes mesmo de nós clamarmos a Ele, Ele vai nos responder. Antes mesmo de nós falarmos, Ele está pronto a nos ouvir. Então Deus, ele se antecipa. Deus, ele nada pega o Senhor de surpresa. As nações da terra, os governantes da terra foram pegos de surpresa diante de toda essa situação que está acontecendo. Nós não sabemos nem ao certo o que fazer, as decisões que temos que tomar, porque cada hora é uma instrução diferente, cada hora é um decreto diferente. Fica em casa, não pode sair para trabalhar. Então, nós vemos essa confusão, vemos essa dificuldade se instalando nas nações. As pessoas não sabem o que fazer, não sabem a decisão certa a ser tomada. Mas nós precisamos confiar e acreditar que Deus, Ele sabe. Deus se antecipa. Deus, nada pega Ele de surpresa. Nada, exatamente nada. Deus tem um plano estabelecido para nossas vidas. Mesmo antes de tudo isso acontecer, Deus já estava preparando um plano, um projeto. E se nós tomarmos essas decisões de olhar para o Senhor, de esperar no Senhor e de ter a certeza de que Deus nos ouvirá, nós vamos passar por essa situação e no final nós vamos poder dizer, como o apóstolo Paulo disse, sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que as bênçãos do Senhor sejam sobre todos nós. Queria novamente recitar esse texto, que você possa falar essas declarações para a sua alma. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus nos ouvirá. E o tempo verbal demonstra uma certeza, uma convicção numa ação futura. Então creia, então fique firme, porque Deus já nos ouviu, Deus já nos atendeu. De antemão, Deus já preparou para nós tudo o que nós precisamos para atravessar esse tempo de dificuldade. Eu oro para que você mantenha a sua fé e a sua serenidade e a sua confiança em Deus. Deus nos abençoe, beijo no seu coração e que continuemos firmes, aguardando pacientemente no Senhor. Muito obrigado.